Quero convidar o Luiz Aroeira, do Instituto Pela Paz, Prefeitura do Rio. Ele vai compartilhar um pouco da experiência dele à frente lá do geoprocessamento. Passo então a palavra, Aroeira, por favor. Bom dia a todos. Está dando para ouvir? Eu falo meio baixo. Bom dia a todos. Agradeço ao Erjo o convite para participar desse evento. Quero também agradecer aqui os colegas que estão na mesa, compartilhando comigo essa apresentação nessa manhã. E, para mim, que sou um engenheiro, que entrei para a Prefeitura da cidade do Rio para trabalhar no cargo de engenheiro, na Secretaria de Urbanismo, na Superintendência de Planejamento Urbano, é muito prazeroso falar sobre esse tema, geotecnologia na gestão pública, porque na realidade eu vou estar falando de praticamente a minha vida na Prefeitura. Por quê? Porque como um técnico que participava e participa do planejamento da cidade, desde o início, ter informação sobre a cidade se tornou, assim, uma coisa primordial para o desempenho daquelas funções. E logo, logo a gente viu que não só ter acesso às informações, como também ter acesso à informação localizada era tão fundamental quanto. E isso já tem quase 20 anos, não tínhamos outra alternativa do que sair daquele passo de não termos informação para vamos construir as informações para poder bem planejar a cidade, melhor dar condições de vida para a população que aqui vive. Então é um prazer falar sobre esse tema. Vou tentar aqui fazer um pequeno histórico do processo que a gente desenvolve na Prefeitura do Rio, tentando passar para vocês quais são as dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta, que a gente enfrentou, como a gente elaborou estratégias para superar essas dificuldades e o que a gente tem hoje disponibilizado e em uso na Prefeitura. Bom, esse primeiro slide, eu não preciso nem falar muito, é aquilo que eu acabei de falar, o porquê que a geotecnologia é tão importante na gestão pública. E não só na cidade do Rio, mas em qualquer cidade. Esse organismo vivo que é a cidade, que a cada dia muda, que a cada dia sofre interferências mais variadas possíveis, seja da natureza, seja de nós mesmos, nós precisamos ter formas, técnicas, tecnologias que nos permitam compreender como que esses fenômenos acontecem, como é que eles se transformam no dia a dia, qual é a sua evolução para que a gente possa tentar se antecipar ao que acontece e poder propor políticas públicas eficientes e eficazes. E isso tudo fica melhor visto quando a gente consegue identificar os diversos cenários que acontecem dentro de uma cidade. Porque a cidade ela não é uma coisa homogênea, ela é absurdamente heterogênea. Cada recanto da cidade tem uma característica particular. Cada recanto da cidade acontece o mesmo fenômeno, mas porém com uma roupagem diferente. A gente não consegue... aliás, não consegue não, a gente conseguia isso anos atrás. A gente vestia a cidade toda com uma só roupa, mas na realidade ela tem inúmeras roupas que a gente precisa conhecer, identificar, para poder orientar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Eu não posso ter a mesma forma, a mesma política para uma área da cidade como Copacabana, da mesma forma que eu tenho, por exemplo, para a Penha. São visões um pouco diferentes, são culturas diferentes, são formas de ver a cidade diferentes, são atividades que acontecem de forma diferente. Então, são diversas situações que
nos impõe um modo de agir também diferente. Bom, um pouco de história. E aqui é uma série grande de slides que eu não vou ficar lendo, mas é para dar a noção do que foi a construção de uma base de informações para que a gente pudesse olhar o que acontece, ver aonde isso acontece e poder fazer análise e propor políticas. Tradicionalmente, a geotecnologia, as informações geográficas, os sistemas GIS, eles estão e devem estar apoiados em cartografia. Essa é a origem, é sobre ela que a gente trabalha. Mas você vai reparar que nós temos um processo de cartografia que é extremamente caro, extremamente demorado, extremamente pesado e que não permite que a gente possa basear a nossa estruturação de informações só naquela cartografia tradicional em que a gente faz o voo, faz uma restituição, gera os elementos e a partir daí a gente começa a trabalhar. Não. Não é possível. Uma cartografia, quando ela está pronta, ela já está desatualizada. A gente não consegue trabalhar com isso. Tirando o alto custo, só isso não basta. A gente precisa transformar todo esse processo em alguma coisa que seja mais dinâmica, que seja mais orgânica, que seja realmente faça parte da vida daqueles que operam na cidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, e isso é muito próprio de quem trabalha na administração municipal. Quase todas as interferências que acontecem no território é fruto da ação do cidadão, é fruto da ação do governo local, é fruto de alguma coisa que de uma maneira ou outra está registrado em nossas vidas. Vamos exemplificar isso. Você quer construir uma casa, você tem que ir numa determinada secretaria, lá levar seu projeto, por mais simplificado que seja o processo, nem que seja para identificar o limite da sua propriedade, para então entrar num processo e aquilo ficar registrado. Isso acontece no dia a dia, e essa informação está mudando a cidade, essa informação está mudando a cartografia, e a gente não está registrando isso. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que precisamos ter, sim, uma base cartográfica de referência, boa, de boa qualidade, mas precisamos incorporar todos os processos que poder público ou cidadãos, que agem sobre a cidade, a gente precisa incorporar esses processos para que esse processo possa voltar e atualizar aquela informação que foi registrada há algum tempo atrás. Porque é impossível, não tem como se pensar que a cada ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos, a gente vai fazer uma nova restituição da cidade. Isso custa aproximadamente 20 milhões de reais. Não dá para pensar que a gente pode continuar investindo dessa forma sem ter feito o nosso dever de casa. Qual é? Registrar, pegar nossas informações e colocá-lo para fazer a atualização daquilo que foi gasto com o dinheiro público. Bom, aí você me pergunta, que é a última que vai aparecer aqui, por que então a Prefeitura está fazendo uma nova restituição, processo que começa agora em 2011? Porque o que a gente tem é uma restituição de 1997 a 2000, foram 3 anos de coleta diferente, que a gente consolidou numa base só, ou seja, a gente já tem lá 10 anos, 12 anos, 13 anos, quase 15 anos de defasagem, precisamos de uma coisa nova, e essa restituição é tão antiga que não incorpora algumas características que um sistema de informação geográfica precisa para poder bem operar. Então, a simples transformação de uma cartografia feita ainda na ótica de uma representação em papel,
que foi elevado ao nível de um objeto, né, digital, mas ainda com aquele viés de que você está representando no papel. Ou seja, as minhas curvas de nível são interrompidas por um texto que diz que ali é a cota 300, mas a curva de nível em si não diz que ela é da cota 300. Então, todo esse processo, que levou, sei lá, 15 anos, em que a gente pegou algumas camadas e foi trabalhando para poder transformar numa base possível de ser trabalhada e ser analisada pelos diversos agentes, chegou num ponto que a gente não tem condições de fazer isso mais com os recursos humanos que a gente tem. A gente vai precisar de uma nova cartografia. Porque, por exemplo, quando eu cheguei na camada de edificações da cidade do Rio, que absolutamente já não é mais retrato da realidade, é 1,5 milhão de registros. Não dá para você pensar que alguém vai conseguir fazer atualização disso no método, né, olha aqui e faz ajuste. Não dá, tem que ser um processo novo, completamente novo. Bom, então como manter? Né? Foi o que eu quis trazer até agora. Qual é a dificuldade? A dificuldade é você ter uma base de informação confiável, uma base de informação que possa acompanhar a dinâmica do dia a dia. E também disse que a gente precisa incorporar os processos que a gente tem internamente na prefeitura, internamente na sociedade, né, para a produção de uma base que seja orgânica, dinâmica. E aí a gente começou e teve uma política de fazer algumas parcerias com alguns órgãos, né, que tinham atuação direta sobre intervenções no meio físico. E que também, não só isso, porque basicamente todos os órgãos municipais têm esse viés, mas também aqueles que já tinham alguma coisa, algum passo a mais dado em relação à utilização de geotecnologia. Então, trouxe aqui alguns exemplos marcantes, né? Esse primeiro, uma parceria com a Secretaria de Fazenda, onde a gente foi a campo, né, com recursos da Fazenda, vindos de financiamento do PIMAT, para fazer a atualização dos elementos mais básicos da cartografia, aqueles que permitem a localização dos eventos, que é o logrador, o número de cota, quadras, né, e também agregamos algumas informações sobre os imóveis que se encontram, sobre a infraestrutura, né, desses logradouros. Fizemos uma parceria com a Secretaria de Fazenda e de Urbanismo para georreferenciamento dos projetos de loteamento, aqueles que geram nova conformação urbana, quando eles parcelam a terra, né, e delimitam novos lotes, novas ruas, novas quadras. Aqui ainda um trabalho de recuperar a história, ainda não é um processo, essa é a segunda fase que a gente quer implementar, ou seja, de transformar aquele processo administrativo que existe em qualquer secretaria de urbanismo e meio ambiente, seja lá como é estruturada no país afora, mas que efetivamente existe e ela tem insumos fundamentais para você manter a sua cartografia, a sua base de informações. Esse é um marco, né? Agora, em 2010, foi instituído um grupo de trabalho com essas três secretarias, essas duas secretarias, mais o Instituto Pereira Passo, para a construção do cadastro técnico multifinalitário, que tem exatamente essa característica. Ele deixa de ser um elemento, né, cartográfico puro e simples e passa a ser um cadastro orgânico, que vive, que é alimentado pelas atividades, pelas ações de todos os agentes. Então, a gente está há 2 anos já, quase 1 ano e meio, construindo esse cadastro, já temos algumas coisas implementadas, e a grande preocupação é manter rotinas que possam garantir que esse cadastro seja atualizado, sem que a gente tenha que, novamente, daqui a 10 anos, gastar um monte de dinheiro para voltar lá no campo e fazer a mesma coisa novamente. Essa tem sido a história, e essa história não pode continuar repetindo. Né? Nosso dinheiro tem que ser gasto em outras coisas. Outro evento, né, outra ação que a gente destaca foi a consolidação de um cadastro de logradouro corporativo na Prefeitura do Rio. Isso é um problema.
na prefeitura a gente deve ter uns 30 cadastros de logradouro. Tem órgão que tem 3. Um no comercial, um no helpdesk, o outro no operacional e por aí vai. Mas, efetivamente, tem 3 órgãos na Prefeitura do Rio que são gestores, né, desse assunto logradouro. Um é o Instituto Pereira Passo, através da cartografia ou do cadastro, né, que visualiza o que a realidade mostra através de imagem ou através de instituições. A Secretaria de Urbanismo, que por competência legal é quem reconhece o logradouro como logradouro público, ou seja, aqueles que são oficiais da cidade, têm a denominação dada, e a Secretaria de Fazenda, que dá a codificação por já tradição, e é de onde todos os cadastros se originaram. Então a gente conseguiu, a partir daquela parceria inicial que a gente fez para fazer uma atualização da base, o trabalho vai sendo desenvolvido, a gente vai a cada dia mais azeitando as relações, vai se conhecendo mais, vai produzindo outros trabalhos, até chegar ao ponto de falar, olha, hoje podemos propor para toda a prefeitura utilizar um cadastro único, em que cada um tenha a sua atribuição, e aí a gente entra, o IPP especificamente entrou desenvolvendo um aplicativo que permite que os diversos órgãos da prefeitura online façam a atualização desse cadastro. E, ao mesmo tempo, a gente fez um desenvolvimento de um geocode, né, adaptado ao estilo brasileiro e à estrutura de dados da prefeitura, que é um pouco diferente do comumente usado, né, para que a gente possa exatamente alimentar os sistemas, os diversos sistemas, com uma ferramenta capaz de localizar os eventos. Né. Então, são marcos que a gente teve nesse desenvolvimento mais recente. E mais recente de todos é o Jalvia, que é uma parceria entre concessionária de serviço público e a Prefeitura do Rio para ordenamento e mapeamento das redes de infraestrutura do subsolo. Isso é um projeto absolutamente inédito, inédito não só pela técnica, mas inédito também pela forma como está sendo implementado, porque é uma iniciativa conjunta, mas quem está fazendo um investimento financeiro são as concessionárias de serviço público, 4 delas. A Oi, a SEG, a Light e a SEDAI. Então, essas 4 concessionárias estão investindo no desenvolvimento de um sistema, consolidação de uma base de dados que vai ser implantado na prefeitura e gerido pela prefeitura. Então, essa é uma das características mais inéditas desse projeto. É um exemplo bem concreto de uma parceria que está dando certo. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo? Bom, teria que ser um pouco mais rápido agora. Falar um pouco sobre estrutura tecnológica, sobre como que a gente conseguiu transformar o que a gente pensava num plano de ação, num plano de trabalho. O IPP ele foi fundado a partir de uma divisão entre a antiga IPLAN, que também era a empresa de informática, e o Instituto de Planejamento. Então houve a separação. A IPLAN continuou existindo enquanto empresa de informática e a parte de planejamento virou o IPP, né, que é o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passo, e carregou junto toda essa parte de cartografia, geoprocessamento. A história comum é muito parecida com a da Fundação CID, da CEPES, vem do mesmo componente de financiamento do BID, né, do Programa de Poluição na Baía de Guanabara. Mais ou menos somos contemporâneos na execução desse projeto, sofremos as mesmas dificuldades, mas em algum momento a gente, né, deve ter conseguido manter alguma coisa mais viva na prefeitura, e aí é uma história que a gente vai levar algum tempo aqui conversando e podemos deixar para uma parte de debate mais tarde. Mas, quando o IPP foi criado, ele foi criado em 99, e logo em 2001 a gente criou uma área, um portal chamado Armazém de Dados, né, um site web para disseminação das informações. E,
Isso em 2001. Em 2003 a gente fundou, aliás em outubro agora fazendo 10 anos de armazém, com todos convidados para conhecer as novidades que estão lá. Em 2013 a gente lançou uma área dentro do armazém de dados chamada Portal Geo, específica para disseminação de informações georreferenciadas. E isso mostra, isso é um exemplo claro de duas coisas que a gente nunca falou quando o IPP foi fundado, a gente nunca falou quando o armazém foi criado, ou nunca falou quando o Portal Geo foi criado, mas que está dentro da nossa filosofia, que é, toda informação que chega no Instituto é pública, por default. Toda informação que lá chega, ela deve ser colocada à disposição do público, do cidadão. A menos, né, óbvio, existem informações que são restritas, sigilosas, mas isso é exceção, isso não é a regra. A regra é, tudo que tem lá é público. E a gente leva isso assim, né, por rigor. Então, e tanto na parte de informações estatísticas, gerenciais, quanto na parte de informações georreferenciadas. Então, desde lá do início, né, a gente já tem essa preocupação. Só que a tecnologia nos ajudou, né, porque também nessa época a tecnologia começou a avançar cada vez mais. Então, mais ou menos nessa época, em 2000, em 99, se trabalhava, né, informações, tanto estatística como geográfica, mais a geográfica, com arquivos, um bando de arquivos, espalhados, estruturados, organizados em diretório, mas era um bando de arquivos. Então você tinha uma informação, alguém precisava dessa informação, você colocava lá para aquela pessoa, no dia seguinte já estava desatualizada, e aí, ou eu lembrava de avisar ela que estava desatualizada, ou ela lembrava de me perguntar se estava atualizada, e o caos, o caos. Administrar isso realmente não era uma tarefa simples. Né? E como eu disse, a tecnologia vem nos ajudar, porque a gente, a partir mais ou menos do início, né, aqui no Brasil, no início dos anos 2000, a gente começou a poder ver uma estrutura única para armazenamento, para manipulação dos dados. E a gente implantou isso na prefeitura. Né? Então, hoje o que eu tenho, né, de informação que está sendo vista por um usuário que esteja lá em Hong Kong, por exemplo, e a que eu tenho dentro da prefeitura é absolutamente a mesma. Quando eu faço uma atualização, quando a equipe faz uma atualização na base de dados, essa base de dados, isso é visto por todos que a usam. Eu não tenho mais que me lembrar, olha, tem que atualizar o servidor tal, tem que baixar em arquivo não sei o que para cá, pega aquela versão, não sei. Não. A gente tem uma estrutura que nos permite fazer um processo contínuo e bem simplificado de administração dessa informação. Isso garante que a gente possa ter aquela informação a mais recente, a mais atual possível ao cidadão. Ao mesmo tempo que permitiu, né, essa mesma tecnologia, né, permitiu que a gente disponibilizasse informações cada vez mais pesadas a lugares cada vez mais remotos. Hoje é mais fácil você abrir uma informação, por exemplo, você visualizar a ortofoto da cidade inteira na tua máquina do que tentar abrir uma das folhas, quer dizer, desculpe, na sua máquina, a seção do servidor remoto do que você abrir uma das folhas no formato TIFF, por exemplo, que era o que se usava antigamente, que esteja na sua própria máquina. Podem não acreditar, mas isso é fato, eu já testei. Efetivamente, a tecnologia nos permite hoje colocar a informação cada vez mais longe, cada vez mais rápida. E mais, essa mesma tecnologia nos permite, né, gerenciar não só a visualização, como também a edição. Eu não preciso mais trazer o arquivo para a minha máquina para fazer edição. Eu simplesmente vou lá no servidor e falo assim, fulano, vem cá, eu preciso fazer uma atualização dessa área da cidade aqui. Ok, beleza. Baixou para a minha máquina aquele pacotinho, fiz a edição,
aperto no botão lá, sincronizar com o servidor, devolver a informação. Na hora, todos estão vendo aquilo que eu acabei de fazer. Então, isso é um processo extremamente ágil, simplificado de você fazer a administração de dados. Óbvio que tem um monte de coisas aí por trás, como segurança, como questão de distribuição de tarefa, controle de execução, mas isso tudo você tem das outras formas também. Tá? E esse conceito OneMap, né, que algumas pessoas têm colocado, né, têm apresentado esse conceito assim como uma tendência, né, do que está acontecendo em quem usa geotecnologia, que seria de você ter um mapa único para que todos possam jogar suas informações sobre ele, ou seja, você ter a mesma referência, você ter a mesma base de análise. Eu estou estendendo um pouco mais. Você, além de ter essa mesma base, que ela é referência para todos, você tem uma mesma base que ela serve para todo o seu processo, né, construtivo interno na instituição. Bom, eu acho que vai dar tempo da gente ver aqui alguns exemplos rápidos sobre isso. Tentei separar em quatro áreas, né? Nós temos alguma coisa aí de cadastros e apoio a processo, esse é o exemplo do GeoVias, e vocês vão ver, né, em como eu vou mostrando, vou apresentando esses diversos exemplos, que por trás você tem a mesma informação. O que está por cima é um negócio, é aquilo que você faz. Então você está. A cidade é a mesma para todo mundo, Arbolas, né? O que você faz é que é diferente, mas você olha para a mesma cidade. Então é isso que a gente está tentando representar aqui. E ao mesmo tempo vocês vão reparar também que existem diversas tecnologias por trás de cada uma dessas aplicações que estão sendo mostradas. Aquilo que eu falei de você fazer edição usando o serviço, você faz isso hoje tanto no desktop, usando o serviço web, como você também faz a edição web usando o mesmo serviço. A gente usa as duas coisas. Aquele cadastro de logradores que eu citei há pouco, é essa aplicação que está aí. Nessa aplicação que você pode fazer a edição dos logradores. Passaram-se aqui dois exemplos também, que a gente está tratando da rede da Secretaria de Educação, uma ferramenta para que eles mesmos possam incluir as suas informações geográficas, localizar a escola, colocar que tipo de equipamento está ali, e a mesma coisa que a gente está fazendo agora com a saúde, né, para que eles possam gerir esse seu cadastro geográfico, além das suas outras informações. Alguns exemplos de aplicações para gestão pública mesmo, para aquele técnico que está lá fazendo análise dos seus eventos, do seu dia a dia da Secretaria. Então a gente tem exemplos do 1746, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão. A gente tem também aplicativo para demanda de serviço público, esse aí é um exemplo de demanda por creche, em que a gente visualiza no mapa onde é que você tem um déficit, onde é que você está com falta, onde é que tem mais procura. Um aplicativo de mapeamento de ações da prefeitura. Ou seja, são várias aplicações e aí são inúmeras. Tem vários aqui, tem colegas aqui da Fazenda que tem outras aplicações já em uso, lá em desenvolvimento também. Mas tem um infinito de possibilidades. E por fim, né, a área que é mais afim ao Instituto Pereira Passos, que é a disseminação de informações. Tem uma aplicação aqui, por exemplo, que você tem acesso a produtos cartográficos, você consegue baixar restituição na folha 1 para 10 mil, 1 para 2 mil, ortofoto, né, naquele formato tradicional. Você, aqui eu não me lembro se está no automático ou não. Vamos lá. Uma outra aplicação, essa da GeoRio, que é um mapa de suscetibilidade ao escorregamento, que é uma aplicação, essa é uma aplicação, né, também pública, né, para o cidadão poder ver naquela área que ele vive qual é o risco geológico daquela área do ponto de vista de possibilidade de escorregamentos, movimentos de massa, né? Então,
Isso por quê? Porque existe uma política da prefeitura de que naquelas áreas de maior risco não serão permitidas novas ocupações. Então, o primeiro passo é você informar onde estão essas áreas. Não adianta eu chegar lá, ô meu filho, ó, aqui não pode. Então, agora você já sabe, aqui não pode. Um exemplo aqui do sistema de assentamentos de baixa renda, o SABRE, que é uma aplicação que traz informações sobre cada uma das comunidades do Rio. Você vê aqui quais são os produtos cartográficos que existem, quando é que ela foi criada, o seu histórico, quais são os equipamentos públicos que tem ali, os projetos de regularização que já foram feitos e também onde é que ela está, a inserção dela no território, como é que ela... É um cadastro bem completo sobre cada uma das comunidades. Isso também público. Esse, se eu não me engano, é o último, e é também o que estará sendo lançado agora publicamente no mês de outubro, em uma das comemorações dos 10 anos do armazém. A gente tem uma série de informações armazenadas nos nossos servidores, temos uma série de informações disponibilizadas através de planilhas, gráficos, mapas no armazém de dados. A gente tem, sei lá, muita informação. Mas toda essa informação ainda é uma parte do que existe armazenado internamente das diversas possibilidades de cruzamento que existem. Então a gente imaginou uma forma de tornar essa informação possível para ser utilizada pelo público sem que isso causasse um grande impacto nos servidores. Porque, exemplo, eu tenho lá um cadastro do IPTU que tem hoje 25 milhões de registros, talvez, desde 91 até 2010. Aí alguém precisa de uma informação de qual é a quantidade de imóveis tipo residência que tem determinada faixa de área construída por bairro, por exemplo. Pô, fazer essa consulta lá no servidor vai dar um trabalho danado. Não para mim, para o servidor. Ele vai levar um tempo lá de processamento para responder isso. E é uma pergunta que quase todo mundo quer saber. Então a gente imaginou um rol de coisas que eram costumeiramente solicitadas a gente, que a gente tinha que ir lá no servidor, você quer essa informação? Ia lá, processava, toma. Você quer essa informação? Ia lá, processava, toma. Então a gente pré-programou um monte de consultas e criou um banco de dados que já tem essas consultas pré-fabricadas. Bom, mas aí também seria pouco, para falar de informações georreferenciadas. Qual é a grande característica desse aplicativo? É que ele se baseia sempre em alguma regionalidade. Ponto. Primeira coisa que você tem que escolher, aliás, segunda coisa, a primeira coisa é saber se você quer informação atual ou histórica. Mas logo em seguida, assim, qual é a regionalidade que você quer estudar? Está falando de área de planejamento, está falando de bairro, está falando de RA, do setor censitário. Ou seja, meu pressuposto básico é que eu vou ver aquilo no território, então eu preciso dizer aonde. E a partir daí, então, as possibilidades de informação mudam um pouco. Porque eu posso ter uma informação para bairro, não ter para setor, posso ter para RA e não ter para bairro. Isso é variável, conforme a fonte. E como toda a aplicação de acesso à base de dados, ele gera uma tabulação, você vai ver uma tabela bonitinha, tem lá do lado esquerdo, ninguém está vendo, mas está lá, eu garanto, a lista de bairros e várias colunas de informações. Você vai ver também como é que é a distribuição, a frequência daquela... Eu cliquei numa determinada coluna, como é que aquela variável se distribui naquele espaço, bairros, Você tem uma ideia de se aquele fenômeno é muito concentrado ou não é muito concentrado. Primeiro passo para você poder fazer uma análise mais à frente. E ele te abre um mapa temático daquilo que você selecionou. Então, ele por default abre na primeira variável que você selecionou e tem uma ferramentazinha ali do lado que permite que você selecione uma das outras variáveis, mude a rampa de cores, mude o número de classificações e também
permite a visualização em forma de gráfico. Óbvio que você botar 160 bairros aqui naquela janelinha aí, fica meio ilegível, mas foi só para registrar, né, que também temos essa possibilidade. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e vamos ver se no debate a gente consegue mostrar um pouco mais do que foi feito por trás disso daí. Obrigado. Bem, então, alô? Bem, então vamos para a parte de perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Perguntas? Estão tímidos? Quem tiver uma pergunta, levanta a mão. Vamos levar o microfone para vocês. Temos uma ali, temos outra. Rodrigo e Júlia, microfone sem fio, leva para ele, por favor. Diga o nome e para quem é a pergunta, por favor. Bom dia, né? Aroeira. Primeiro, gostei muito do trabalho de você. Eu me vi mais ou menos ali no trabalho de você, porque em 2012 eu fui coordenador da área de geoprocessamento da Prefeitura de Betim, Minas Gerais. E a gente teve esse mesmo problema de ter restrições para poder atualizar a base. Na época a gente não conseguiu, a gente viu que o ideal seria trabalhar com a Secretaria de Planejamento e de Fazenda para tentar fazer essa atualização sem ter um custo adicional. E agora, vendo o seu palestra, eu percebi que muito provavelmente você deve ter feito uma reengenharia de processo dentro da Prefeitura, o que não foi feito na minha época. Se puder explicar mais ou menos sobre isso, se foi feito uma ferramenta de processo para poder colocar esse processo, essa mecânica de atualização dentro do ambiente de trabalho do pessoal da Prefeitura. Bom, obrigado pela pergunta, mas vamos lá. Dizer que foi uma reengenharia, longe disso. Né? O trabalho é muito mais pragmático. Né? Aliás, essa é uma característica minha. Né? Faço fazendo. Né? Como eu disse, eu estou nesse trabalho na Prefeitura já há algum tempo, acompanho isso. E vi quais foram os problemas que a gente teve no início e a gente quase morreu. A gente foi lá no fundo do poço, o projeto praticamente sumiu. Aí é uma análise muito pessoal. Por quê? Porque a gente estava olhando muito a coisa no nível muito macro, querendo padronizar tudo, querendo definir normas, mas sem efetivamente cativar quem fazia. E quando a gente chegou no fundo do poço, eu fui lá para assumir a gerência de geoprocessamento e tentei dar uma mudada nisso. Então, hoje a gente trabalha assim, com quem está fazendo. Hoje a gente trabalha com quem está produzindo e cativando. Né? A gente chega junto, a gente faz um trabalho, né, lado a lado, não nega nunca, né, o apoio, o esforço, mas a gente trabalha lado a lado e vai mostrando, olha, se fizermos isso, pode melhorar aqui, se fizermos aquilo, pode melhorar mais lá na frente. E é esse trabalho no dia a dia, né, que os colegas da Fazenda podem afiançar isso, é que dá a confiança para que as pessoas se sintam parte daquele processo. Então não é um trabalho de engenharia, absolutamente não foi feito assim. Mas tem alguns órgãos, né, que foram chaves, são chaves, e que estão hoje sustentando, né, essa filosofia de trabalho. E mais recentemente, a gente teve uma reaproximação com a empresa de informática para fazer ver que todos os sistemas administrativos da Prefeitura têm que ter um viés geográfico. Não dá para não ser dessa forma. Ou você já nasce lá com a informação georreferenciada, ou o teu custo lá na frente vai ser absurdo. Ou seja, quando eu bato na porta, eu vou lá no balcão, fazer um requerimento qualquer, seja o que for, mas eu bati na porta da Prefeitura para pedir alguma coisa,
Eu disse quem sou, onde moro. Opa, já tem uma informação georreferenciada. Se eu digo mais, eu quero alguma coisa do outro endereço, opa, já tem 3 coisas. A segunda coisa georreferenciada, onde eu quero. Pronto. O seu processo já está feito de forma que você, a partir daí, possa fazer qualquer análise baseada em observação do território. Só para dar um exemplo, já não me lembro quantos anos faz, mas o William está aqui, que é da IPLAN, na época estava na Guarda Municipal, e chegou para a gente uma demanda que era de pegar uma rotina que já existia na Guarda, que era toda a gente na rua, ao fazer qualquer tipo de atendimento, tinha que pegar um rádio ou um telefone e se reportar ao centro de controle para preencher lá um formuláriozinho e no final receber um número de registro que comprovava que ele efetivamente tinha feito aquele atendimento, prestado aquele serviço e que tinha registrado aquilo no centro. Essa nova versão do sistema seguiu isso. O guarda chegava lá, o agente, não é guarda, o agente chegava lá na rua, estou aqui prestando um atendimento na rua tal, número tal. Automaticamente você entrava no nosso servidor, aquele tal geocode que eu falei que a gente fez, ia lá, o endereço, capturava as coordenadas e colocava no sistema. Um par de coordenadas, uma coisa simples. Pronto, com isso, o agente que estava no centro de controle poderia e pode orientar o agente sobre qualquer necessidade que ele precisa ter na rua. Por exemplo, ele pode falar, o posto de saúde mais próximo está ali, você vira à esquerda, ou a delegacia policial está ali, ou até para você ajustar o posicionamento, eu estou perto do posto, o cara está vendo a imagem, está vendo. Quanto também você fazer análise futura, já na parte de planejamento e gerenciamento das ações da guarda. Onde é que estão ocorrendo mais esse tipo de eventos? E aí você fazer aqueles mapinhas de densidade. Isso com o quê? Lá na fonte. Né? Então, é isso que a gente está tentando e tem feito. Mas não vou dizer assim, não fazemos isso na cidade toda, não fazemos isso na prefeitura toda, mas essa é a linha que a gente tem adotado, que tem seguido e que tem dado alguns resultados. Próxima pergunta. Espaço para mais uma pergunta. Aonde, perdão? Microfone. Nome e para quem pergunta, por favor. Meu nome é Alfredo Manice, uma pergunta para o Almeida. Até já tivemos o prazer de um contato anterior trabalhando aí na Prefeitura de Macaé, né, Almeida? Com relação a essa última etapa da sua apresentação, quando você fala nessa possibilidade de trabalhar com os dados, né, por região, ou seja, fazendo uma segmentação nesse dado. Eu gostaria de saber até que nível de integração se conseguiu para produzir esse dado, né, seja ele histórico ou atual, com relação assim, às diversas secretarias ou áreas da prefeitura que forneceram dado, por exemplo, se foi integrado dado de educação com saúde, enfim, qual seria o nível de integração que existe hoje para informação referenciada dentro da prefeitura do Rio? Alfredo, é meio como eu respondi aqui antes. Algumas coisas funcionam maravilhosamente bem, outras nem tanto. Então vamos lá. Secretaria de Fazenda, temos um ótimo relacionamento, é assim, exemplo, né, do que a gente imagina que é um bom processo, né, boa norma. Lá a gente tem informação atual, né, a gente tem um protocolo, não é online, mas a gente tem um protocolo de atualizações periódicas sobre os diversos cadastros tributários da Fazenda. Então essa informação, beleza. É óbvio que tem algumas restrições em relação à questão de sigilo. No caso da Fazenda, você tem sigilo fiscal. Então, tem algumas informações que você não pode identificar o contribuinte. Você não pode dizer, né, coisas que sejam particular ao contribuinte em relação à arrecadação, por exemplo.
mas outras informações continuam no processo antigo. Você vai lá no órgão, pega uma informação, pede pelo amor de Deus, formata, bota no teu servidor, trabalha ela, disponibiliza. Não dá para ser diferente. Eu não posso, por exemplo, dispensar uma informação, sei lá, vou citar aqui alguma que eu não quero ser injusto, mas vamos lá. Eu não posso dispor de uma informação, ou seja, não colocar aquela informação à disposição só porque ela não está nesse processo. Não. Eu consigo ela de outra forma, coloco-a também à disposição de todos. Mas o objetivo é a gente conseguir que esse processo seja transparente. A gente hoje já consegue isso com algumas coisas da educação, né, algumas coisas da saúde, muitas coisas da fazenda, várias coisas da guarda. E é um processo que, assim, um recado, esse processo contagia. Tá? Eu acho que é isso. É dessa forma que eu tenho tentado trabalhar lá, contagiando, né? Trazendo pessoas para jogarem do mesmo lado. Bem, temos duas perguntas aqui para a gente fechar, perguntas enviadas pela plataforma web. A primeira é para o Wesley, de Bento Lopes de São Gonçalo. Quais as políticas públicas, resumindo aqui um pouco a pergunta que está extensa, qual é a preocupação da Índia em políticas públicas com acesso tecnológico? Se você dispõe um mapa pela web, a pessoa precisa ter acesso àquele mapa. A gente sabe que não é realidade 100% dependendo do estado, a localidade. A Índia em si tem alguma ação nessa linha? Na verdade, o que acontece na Índia é que a gente tem algumas políticas que são o seguinte: o dado ele deve ser colocado da forma mais desagregada possível. E não há restrição para o tipo de dado que entra na infraestrutura nacional de dados espaciais. O que eu quero dizer com desagregado? A gente tem vários produtos que são disponibilizados pelas instituições, e é o que eu já falei na apresentação. Esses produtos, eles demandam um esforço da instituição em procurar entender aquilo que o usuário gostaria de receber de informação. Isso é uma coisa legal, um pensamento válido, é ótimo fazer esse tipo de coisa. Mas existe algo que seria, mais uma vez, seria pretensioso da instituição achar que ela atende a todas as demandas do usuário com aquilo que ela imagina somente. Então, quando a gente disponibiliza na infraestrutura nacional, a gente procura disponibilizar as camadas na sua forma mais básica. Eu posso ter produtos lá. Vou disponibilizar um produto que são, como eu mostrei alguns produtos para vocês ali. Mas o ideal é que eu disponibilize esses temas separadamente. Nesse sentido, não existe nenhum tema que não possa ser disponibilizado. E não há nenhuma restrição de participação na Índia. Todas as pessoas que têm uma informação que possa ser geoespacializada são convidadas a participar na Índia. Aí agora, voltando especificamente para a área de tecnologia. Todos aqueles que possuem dados relacionados a essa área podem disponibilizar. E a Índia ela prevê os mecanismos que são suficientes hoje para você encontrar aquela informação e, uma vez que encontrei aquela informação, você saber quais são os critérios para a utilização daquela informação. Em todos os dados, a Índia submete sempre para o produto final, ou para o dado. A gente tem um catálogo de metadados, o catálogo de metadados descreve como que aquilo foi produzido, qual a qualidade, qual a escala, qual é o sistema de referência, e informa onde aquele dado pode ser localizado e de que forma ele pode ser utilizado. Isso vale para tudo, inclusive para informações relacionadas à tecnologia. Então, pelo que eu entendi da pergunta, a gente tem dois pontos aí. Uma é a localização da informação. Se a gente tem uma informação hoje disponibilizada no Brasil, o decreto 6666, ele diz que o dado tem que estar disponível na infraestrutura, que é o ponto aonde deve ser disponibilizado. O segundo é que esse dado disponibilizado lá, ele está acompanhado de um conjunto de metadados que permite a utilização. Então, com isso, a gente já está fazendo inclusão. E inclusão tecnológica, porque a gente tem duas vertentes. Procura atender duas vertentes. Uma é o usuário capacitado,
aquele cara que está habituado a consumir dados geoespaciais, esse cara consome um serviço WMS, um serviço WFS na sua própria máquina, no aplicativo cliente que ele tiver, e é o dado menos e é o usuário menos especializado que vai usar uma interface da própria Indy, sem grande necessidade de conhecimento, para combinar esses dados e gerar os seus próprios produtos. E aí, inclusive, produtos relacionados à tecnologia e qualquer outra coisa que possa ser georreferenciado e que as instituições se propõem disponibilizar na Indy. Obrigado. Última pergunta é para o Marcos Antônio. Foi feito pelo Henrique Ávila, do Rio de Janeiro mesmo. Como ficam esses projetos? Acho que até a pergunta cabe a todos da mesa. Como ficam esses projetos com a questão da alternância da administração pública, que foi até um ponto que você bateu? Obrigado pela pergunta. Na verdade, esse foi o questionamento que eu fiz, né? A gente vive esse problema já de muito tempo. O Aroeira acabou de falar aqui que o IPP é contemporâneo da Fundação CID, passou por reveses também. Felizmente, eles ainda têm uma estrutura básica que se manteve, que tem uma fortaleza maior do que a Fundação CID teve, e eles estão conseguindo se recuperar e estão com a produção aí fantástica. No Brasil, vou extrapolar o Rio de Janeiro, a gente ainda tem uma prática política muito de se olhar o próprio umbigo, se fazer planejamento de curto prazo, se olhar muito para o grupo de interesse e se pensar pouco na sociedade. Então não se planeja a longo prazo, não se pensa no bem comum, só se pensa nos seus próprios interesses. Então fica muito difícil a gente propor programas e projetos que sejam de longo prazo, e que sejam blindados a essas interferências. Essas interferências sempre vão agir. Cada governo que entra tem modus operandi, tem objetivos e métodos diferentes, e que, de certa forma, interferem e impactam nesses projetos e programas. O que eu acho que é a saída? É exatamente a estruturação de uma rede ampla, que esteja integrada, que tenha uma cultura, que o Aroeira acabou de falar isso, você tem que trabalhar e disseminando, colocando a semente aos pouquinhos. Quando você cria uma cultura e ela se expande, ela contamina todo o grupo, a possibilidade de intervenção ela é menor. Não que ela não haja, mas ela é menor. Então, eu acho que esse fórum é importantíssimo para que esse tipo de contaminação negativa ele seja cada vez mais rebatido. A iniciativa da Indy foi um grande avanço nesse sentido, de estabelecer normas, critérios, procedimentos, articulação, isso é fundamental, e eu acho que é uma missão dos órgãos estaduais e das prefeituras absorverem essa experiência, internalizarem essa experiência e cada vez mais se integrarem entre si para que criem uma solidez maior que possa viabilizar suas ações com o mínimo de interferência da má política. Só fazer uma adenda aquilo que já foi colocado aqui, a gente tem tido uma experiência muito positiva na Indy com... A gente sofre das mesmas mudanças, é terrível isso, porque você, às vezes, tem uma previsão de investimento, não tem, mas algo que é muito, muito, muito importante, eu acho que esses eventos como esse aqui são extremamente importantes para isso, a demanda da sociedade. Na medida em que a sociedade acostuma e ela aprende a buscar informação em determinado lugar, ela é um fator extremamente motivador para a política pública. Então, a sociedade, o projeto da infraestrutura nacional, ou qualquer outro projeto que venha ser apresentado para a sociedade, o que vai fazer com que aquele projeto ganhe força efetivamente é a demanda
da sociedade na utilização dele. É a expectativa que nós temos com a Indy. Além disso, o técnico é extremamente importante. Às vezes a gestão muda muito, mas o técnico muitas vezes permanece. E o técnico, tendo conhecimento do trabalho que já foi feito, isso tem sido um ponto muito positivo na Indy também. O técnico é que trabalhou, o técnico é que propôs, o técnico é que falou da forma que ele acha que tem que ser. Então ele compra a ideia. E nesse sentido, é que a gente tem o ganho do decreto. O decreto, ele não te... como o decreto ele não tem uma forma de punição que vem junto com ele, o decreto ele pouco serve se o técnico não comprar a ideia do projeto. Mas quando o técnico compra a ideia do projeto, o decreto passa a ter um valor significativo, porque ele chega no gestor e quando ele se propõe a disponibilizar, e o técnico quer disponibilizar, porque ele quer ver o trabalho dele sendo mostrado, ele tem esse sentido de doação, é o que nós temos visto por experiência, ele chega no gestor e fala assim, olha, mas o decreto diz que eu tenho que fazer. E isso é um apoio que tem sido significativo para a iniciativa da Indy. Primeiro, é a sociedade que já hoje busca na infraestrutura nacional a informação. A gente tem consultas hoje do Ministério do Planejamento e vários outros ministérios falando assim, o pessoal da comissão de alguma coisa, da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está me perguntando quando tal dado vai estar na Indy. E aí isso gera a demanda para essas instituições que sabem que a Indy é um lugar onde a informação vai estar disponibilizada. Segundo, o técnico que fala assim, olha, eu quero que o meu dado lá tenha previsibilidade e que negocia com o gestor em cima do decreto, que é o que ampara ele nessa disseminação.